Então, estamos com mais uma análise avançada de falhas. Agora, estamos com a falha no iPhone, onde o motor Taptic Engine não funciona. O que é o Taptic Engine, ou solenoide? É o motor Vibracal evoluído. Então, a partir dos iPhone 6, nós temos um motor Vibracal com mais funções, ou seja, tem movimentos bem mais completos, mais complexos do que simplesmente um motor Vibracal. Onde nós conseguimos até mesmo nos iPhone 7 para cima, simular aquele clique da tecla do botão Home. Aquele clique é feito pelo Solenoid Driver, ou Taptic Engine. O Taptic Engine, como já disse, é um motor evoluído. Para que esse motor funcione, eu tenho que ter um driver que vai através de um pulso PWM e a sua largura de T-on e T-off vai fazer com que o motor oscile em diferentes frequências. Então ele vai oscilar de diferentes formas, dando a ilusão de funcionamentos no seu motor Vibracal bem complexos. Para a análise de problemas, de falhas, eu tenho que partir ou do final ou do início do que nós queremos analisar. Nós estamos aqui no final, no J1817. O que é o final? Onde termina o circuito a ser controlado. Ou seja, eu quero fazer uma falha, corrigir uma falha do Taptic Engine. Então estou aqui no conector J1817, onde termina o Taptic Engine. É o Flex FPC, onde o motor Taptic Engine vai conectar. E esse nível 1 você já fez, já verificou. Se não é o Flex, não é o conector, se são os fios do motor, etc, etc, etc. Nós temos aqui no Taptic Engine, então se observar aqui o pino 5, Vibe Driver N com conector do motor Vibracal negativo. O pino 5 e o pino 6 é o positivo. Eu tenho os pinos de conexão do meu motor Vibracal. Então, a partir do pino 5 e 6, é a saída negativa no pino 5 e positiva no pino 6, que vão ser ligadas lá no seu Taptic Engine, no seu motor. Então, daqui é o final do meu sinal. Então o que eu tenho que fazer? Analisar desse ponto para trás, para chegar no driver, verificar se existem FLs em série, capacitores de filtro em paralelo, se o driver está recebendo comando, se o driver está presente na board, se o driver tem controle, se tem tensão. Então a partir daqui eu vou analisar o circuito para solucionar problemas. Então o que eu vou fazer? Já que eu descobri que o J1817, o pino 5 e o pino 6 são os pinos pertinentes ao negativo e positivo, eu vou abrir as minhas EXW agora, vou lá no J1817, pino 5 eu tenho lá, driver Vibracal negativo, e o pino 6, positivo. Quando eu cliquei no pino 6, eu já vi que eu tenho um FL aqui, ó, FL1819. Então, através desse filtro EMI aqui, vai passar um pulso PWM, passa por ele, e esse pulso PWM vai ser ligado ao pino 6, que é o positivo, ok? No pino 5 desse mesmo FPC, eu tenho o Vibra Drive N, que é um outro comando, e também tem o FL1820. Então, através do FL1820, eu tenho o comando negativo que vai ligar no pino 5. Então, o primeiro ponto, se o meu Vibracal não funciona, se meu Taptic Engine não funciona, é minha board desenergizada. Eu quero testar a resistência elétrica entre os terminais, de saída de sinal, passando por esse FL e ligando no pino 6. Então, vou pegar o multímetro, escala de 200 ohms, uma ponta do multímetro nesse terminal do FL. A outra ponta do multímetro no pino 6 tem que dar igual ou próximo a 0 ohms. Certo? Segundo teste, outra ponta no FL1820, exatamente desse lado, do lado esquerdo aqui, ó, do multímetro, na escala de 200 ohms. Não importa a polaridade. A outra ponta no pino 5 tem que dar igual ou próximo a 0 ohms. Se eu fizer isso, quer dizer que os FLs estão teoricamente bons. A gente sabe que testar o FL efetivamente tem que ter o indutímetro. Além de fazer o teste básico aí dos FLs, eu também posso ver, por exemplo, se existe um curto entre o pino 5 por terra ou o pino 6 por terra. Na mesma escala de ohms, mantém no pino 5 por terra, mantém no pino 6 por terra. Então eu posso encostar na shield, na blindagem que está aqui, tem uma blindagem cinza bem aqui do lado, coloco a ponta positiva ou negativa, que a escala de ohms não tem polaridade, encosto no pino 5, tem que dar open line, encosto no pino 6, tem que dar open line. Então vou fazer primeiro esses dois testes. Obviamente aqui, como eu já descobri que o FL1819 e o FL1820
que estão em série com o sinal PWM do Taptic Engine, esses sinais vêm de um driver. Então eu vou lá procurar da onde vem esse driver. Então eu vou lá, Ctrl seta para a esquerda. Vamos procurar aqui de onde está vindo. Olha lá. Então eu tenho aqui ó, o 1400. O 1400 é o meu circuito driver do Vibracal. E esse circuito driver do Vibracal, o pad C1 é o barramento de controle dele, e 2C1. O pad B1, vamos ver o pad B1, é o trigger. O pad A1, Vibracal Enable, para ligar o Vibracal. Então, por exemplo, se esse resistor que manda o comando de Enable para o pad A1 estiver aberto, meu Vibracal não vai funcionar. Então não é só verificar os FLs também não. Tem que verificar se todos os pontos fundamentais para que o CI drive do Vibracal funcionem estão presentes. Então aqui eu posso verificar o quê? Se tem VBAT VCC aqui, está chegando VBAT VCC, se tem a tensão de Enable, vindo uma tensão positiva quando você ativa o Vibracal que passa por esse resistor. Então eu posso seguir de onde vem, basta clicar do lado esquerdo. Também eu posso ver todos esses pinos aí, ó, se estão presentes as tensões, os componentes que alimentam esse CI, o 1400, para que o meu Vibracal funcione. Então a lógica da manutenção é isso, a gente tem que ir onde termina ou onde começa o circuito, e analisando se você escolheu o final, do fim para trás. E se você escolheu a frente, da frente para trás. Então essa é a lógica básica para você solucionar em falha nos circuitos. Então, nós vimos aí pelo diagrama elétrico, o pino 5 e 6 são os pinos do conector FPC, onde saem os pulsos PWM para o nosso Taptic Engine, que é o nosso motor Vibracal diferenciado, mover e gerar oscilações. Então eu estou aqui com SMB e estou com a board do iPhone 6 no modo comparador. Então aqui eu estou no modo comparador, vocês podem ver no slide que está em anexo nessa videoaula como usar o modo comparador. E eu vou comparar esses pinos, uma placa defeituosa de uma placa boa. Então eu vou ler através do SMB o pino 5 e o pino 6 no conector FPC e também no driver do Vibracal, para a gente entender um pouco mais sobre o circuito do Vibra. Aqui estamos com a ZXW, onde eu posso ver o pino 5 e 6. Então esse conector é o J1817, aqui é o J1817, e eu vou agora no modo comparador medir primeiro o pino 6, que está mais fácil aqui, ó. 246, aqui é o sexto pino, 2.36 volts, 855 miliamperes. Então eu vou anotar aqui. É muito importante fazermos o nosso banco de dados para compararmos os nossos circuitos. Então vou anotar lá. 2.36 volts. Vamos medir de novo para não ter erro. 246. 2.26, 742. 2.26, 742. 742 microar. Mas por que eu meço uma hora, dá um valor, depois eu meço outra hora, o valor muda? O SMB, a placa é sensível também à temperatura. Quando eu toco na board aqui, ó, a minha temperatura modifica os valores da board, da resistência dos componentes. Então aqui, ó, pino 6 novamente. 2.26, 743. 2.26, 743. Ok, perfeito. Agora eu vou medir o pino 5, que o pino 5 também é a saída do Vibracal. Então agora eu vou medir o pino 5, que está aqui em vermelho, o pino 5. Então vou medir aqui no pino 5, que é o Vibe, underline drive, underline N, underline com. Vem lá do CI drive do Vibracal. Então vamos lá, medir o pino 5. 1, 3 e 5. Pino 5, 2.26, 744. Pino 5, 2.26, 744 microamperes. Vibra do iPhone 6. Ok, então esses são os valores da saída do Vibracal, quando estiver tudo ok. Então, por exemplo, se der esses valores aqui na saída, quer dizer que a porta de serviço está funcionando. Então você tem que verificar daqui para frente, flex do dock, motor Vibracal, o próprio Vibracal. Agora, se esses valores, que essa minha placa é uma placa boa, não derem nesse padrão, eu tenho que verificar daqui para trás. Então eu vou verificar aqui. Onde começa a verificação? Então aqui eu tenho FL 1820,
que vem lá do CI Drive do Vibracal. E no pino 6, eu também tenho FL 1819. Então vou aqui colocar, antes dos FL, vou medir, achar o CI Drive do Vibra. Vamos no próximo ponto aqui, vamos mudar o lado da borracha para o lado do bottom. E aqui eu vou achar o driver do meu motor Vibracal. Então aqui, ó, o driver do motor Vibracal é o U1400. O U1400 é exatamente esse CI que está aqui. Este CI que está aqui é o driver do meu motor Vibracal. Então, ele está bem aí, ó. Aí, ó. Aqui está o U1400, o driver do meu motor Vibracal. Então aqui eu tenho condições de verificar os pontos básicos fundamentais para que esse CI funcione. Também posso fazer com o SMB. Então eu posso usar o SMB aqui agora para ler os valores do CI. Se no caso, por exemplo, minhas medidas não deram naquele padrão que nós medimos, no pino 5 e no pino 6. Então vamos lá, por exemplo. Vamos medir alguns pontos básicos aqui. Aqui eu tenho no capacitor C1433 o VDD main. Aqui eu tenho no R1412 o trigger. Então eu vou colocar aqui no trigger e vou ler esse valor e comparar da minha placa boa, que é essa, com a minha placa ruim. Então, por exemplo, meu Vibracal não funciona. Essa aqui é a minha placa boa. Já verifiquei que as saídas eram um valor padrão. Então tem que verificar que o defeito está antes. Então o que eu vou fazer? Vou medir todos os pontos aqui de controle do meu Vibracal com o SMB no modo comparador e comparar com a minha placa ruim. Então vou medir agora o R1412, que é exatamente esse resistor que está aqui, ó. O R1412 deu um valor de 2.17641. Então vou anotar aqui, ó, R1412, 2.17641. Então, aí, ó, esse é a referência do trigger para minha placa boa. Mas não é só o trigger que eu tenho. R1411 aqui em cima. R1411 é o ativador do Vibracal. É o pad 1, Enable. Vibracal Enable, é onde faz o driver acionar o Vibracal. Então o R1411, que eu vou medir aqui agora, é o Enable. Então vamos comparar com a minha placa boa, depois comparar com a minha placa ruim. Esse resistor aqui é até um gosto, você pode ver que ele não está na placa, né? Então vou medir assim mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. 2.06, 517. 2.06, 517. Então vamos lá. R1411. 2.06, 517. Eu estou fazendo um banco de dados do driver do Vibracal, verificando todos os pontos fundamentais para que o CI funcione e fazendo um banco de dados. Assim, vou conseguir ter um padrão para reparar na minha falha no meu Vibracal. Então, vamos lá para mais uma medida. Já medi o pulso de Enable, já medi o trigger. Agora vou medir aqui outro pino qualquer, o C1401, por exemplo, que é o Vibe _ C _ VREG, uma tensão regulada, C1401, que é exatamente esse que está aqui. 2.08, 546. 2.08, 546, C1401. Então, galera, a gente consegue ter parâmetros de medidas dos pontos básicos para resolver o problema. Então, o que eu faço? Já tem agora os valores anotados, vou passar para vocês. Vocês vão pegar a sua placa que o Vibracal não funciona e comparar para verificar onde está o problema. Um abraço.